As imagens de destruição e desrespeito que a partir daquele 8 de janeiro correram o Brasil e o mundo demonstraram, acima de tudo, desconhecimento sobre a nossa democracia e as suas instituições. Os prédios destruídos naquele dia, como o prédio do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF, eram muito mais do que meras construções sendo atacadas. Por volta de 6 da manhã do dia seguinte, nós estávamos aqui convocados para mostrar o rescaldo do que foi aquele domingo bárbaro. E hoje vamos refazer o caminho, um ano depois, para mostrar para você o que mudou fisicamente, mas para falar principalmente sobre como a democracia resistiu e se fortaleceu naquele período. E você vai acompanhar, para e passo, as imagens de um ano atrás com as imagens de hoje. A gente mostra principalmente que o Salão Negro, onde estamos, o principal salão do Congresso Nacional, que é um salão comum, a Câmara e Senado, naquele dia estava completamente inundado. Nós tínhamos uma grande camada de água aqui, que inclusive se acumulou, porque os invasores utilizaram as mangueiras de incêndio, utilizaram também extintores. E a gente via um quadro impressionante aqui. Falava, eu inclusive passando por esse lugar, que já naquele dia havia perspectiva de uma resposta por parte do Congresso Nacional, porque, segundo a Constituição, em 24 horas, o decreto de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal precisava ser enviado ao Congresso Nacional. E em mais 24 horas ele precisava ser apreciado pelas duas casas e foi exatamente o que aconteceu. Enquanto você vê ao lado aí imagens de destruição, eu conto para você que me impressionou muito a capacidade de reação física das instituições em se prepararem tão rapidamente diante daquele cenário de destruição, mas também a capacidade de reação política. Aqui nós alcançamos o Salão Verde, que é o acesso ao plenário Ulisses Guimarães, um local de intensa atividade política, não só dos políticos, mas de interação dos políticos com a sociedade, por meio dos seus outros representantes, que aqui vêm com frequência para esse diálogo. Nesse ponto, nós mostrávamos como tinha ficado a presidência do Senado Federal, que é também a presidência do Congresso Nacional, com esses vidros totalmente destruídos. Eu vou aproveitar para dar uma rápida entradinha aqui. A gente entrou aquele dia nesse espaço, porque eu vou aproveitar essa parede espelhada da presidência do Senado para apresentar para vocês o Cláudio Adriano, que estava comigo aquele dia, nessa tarefa de mostrar o resultado dos atos de vandalismo. Nesse outro ponto ficavam estantes com presentes protocolares, aqueles trazidos por autoridades de várias partes do mundo, numa troca de gentilezas que é praxe, que é padrão no encontro entre autoridades estrangeiras. E tínhamos aqui material de importância histórica que foram destruídos em mais uma demonstração de desrespeito. A Aline Rabelo faz parte da equipe de 11 restauradores que, a partir daquele dia, teve o seu trabalho intensificado, aumentado de maneira absurda. E vai nos falar um pouco sobre a sensação de voltar àquele dia e todo o trabalho que acontece até hoje. Aline, me conta, nesse espaço aqui em que as estantes foram substituídas por mesas, o que te vem à cabeça quando relembra aquele dia em que vocês foram chamados ao socorro das peças, porque de tão importantes essas peças têm até um recolhimento diferenciado, né? Isso, exatamente. Quando a gente chegou aqui no Salão Verde, estava tudo destruído, revirado, era uma coisa que a gente nunca imaginou que ia ver. A gente tem um preparo para emergências, mas a gente nunca quer que elas aconteçam, não? Ainda mais esse tipo de emergência que aconteceu. Então a gente chegou aqui no Salão Verde já com um plano de ação preparado para o salvamento das peças. Fizemos o recolhimento, tinha muitas peças quebradas, tinham peças em caquinhos espalhados, tinham peças no salão, enfim, no Senado já, e que a gente conseguiu recolher e recuperar essas peças ao longo do dia, e fizemos todo um trabalho de restauração, de organização dessas peças por tipos de degradação, para elas serem restauradas ao longo dos meses seguintes, né, e as peças mais danificadas
ainda estão em processo de restauro lá no laboratório. Pois é, naquele dia nós mostramos, demos uma atenção especial para um vaso vermelho chinês muito bonito que ficou aos pedaços. É um dos que ainda estão na fila de restauração, como muitos outros. Sim, ele está em processo de restauração agora, como outros vasos também que se quebraram naquele dia, mas a gente já está conseguindo recuperá-los. Nós acompanhamos parte desse trabalho. Eu quero parabenizar, no seu nome, toda a equipe, os chefes, os restauradores, que são servidores terceirizados da casa e que fizeram um brilhante trabalho. Vou dar um rápido panorama, mostrar uma das peças que estava mais destruída naquele dia, mas aqui só voltaram as menos destruídas, que é aquele relógio que estava todo desmontado. Mas nós temos algumas peças que ficaram, não danificadas, mas muito sujas. E você deve imaginar que o trabalho de secagem, de limpeza de peças dessa natureza são trabalhos complicados, né? O Cláudio vai me seguir aqui para a gente lembrar que aqui tínhamos uma maquete completa de todo o complexo do Congresso Nacional, que servia para que os visitantes, que são muitos e que estão voltando em números cada vez maiores ultimamente, pudessem conhecer esse complexo que é formado não só por esse prédio mais famoso, mas por 2 anexos no Senado, 4 anexos na Câmara. Nesse ponto, a gente avançava na direção ao centro do Salão Verde, porque havia enorme preocupação com as muitas obras de artes, entre eles o próprio painel Ventania de Atos Bulcão, que sofreu alguns pequenos danos, mas especialmente com aquelas 2 obras de arte que nós vemos lá mais ao fundo, além do Anjo. O painel de Marian Perrette, chamado de Araguaia, um painel todo de vidro, e aquela tapeçaria que é de Cavalcante, chamada Os Candangos, são peças de inestimável valor, extremamente importantes do ponto de vista cultural, e que havia uma preocupação se elas estavam ou não danificadas, para a tranquilidade de todos que amam a arte, especialmente a arte exposta nesse local. A gente pôde assegurar ali naquele dia que elas não sofreram nenhum dano. E aqui a gente alcançava a entrada do plenário Ulisses Guimarães, entrada essa que estava sim bastante danificada. A gente tinha um vidro quebrado, estilhaçado, tínhamos marcas de sangue aqui, uma poça de sangue. E por estarmos no meio de uma sessão, não vamos poder entrar no plenário, mas vamos poder mostrar que ele está aqui da porta, mostrar que ele está completamente renovado. Ele não tinha sofrido grandes danos, uma peça de vidro havia sido jogada da galeria e acertou aquela mesa onde o deputado Luiz Carlos Rauli está agora, que precisou ser reconstruída, mas tirando isso, nós não tivemos grandes danos ao plenário, possibilitando inclusive que já na noite do dia 9 ele pudesse ser usado para essa votação importante que mencionei. Esta é uma sessão muito significativa. Não estava prevista, mas ao acontecer no plenário do poder mais democrático da República, é a prova concreta que a nossa democracia continua viva e funcionando plenamente, o que continuará para sempre. Mas isso só foi possível, em boa medida, graças ao trabalho dos policiais legislativos, e aí eu convidei o Adilson Paes, que é um dos chefes do policiamento da casa, um dos coordenadores, e que aquele dia liderava a equipe para nos contar como foi aquelas longas horas, né, de resistência, e principalmente a decisão que vocês tomaram de se concentrar no plenário a partir de um determinado momento, Adilson. Bom, 8 de janeiro é um dia para não se esquecer, né? Naquele dia já estávamos preparados, né? Estávamos ali na rampa, e por uma decisão, quando eles estouram a linha da Polícia Militar, por uma decisão tática e operacional, e estratégica também, a gente decidiu fazer uma linha, né? Fazer uma linha de contenção aqui no plenário, né? Pelo simbolismo do plenário e para também proteger as nossas linhas. E nesse momento, né, são os momentos mais tensos em que todos os manifestantes se concentraram aqui, tentando invadir o plenário. Em momento que eles jogavam pedras, né, estavam com estilingues, né, fizeram até rapel, e as nossas linhas aqui a gente teve que segurar, em torno de 1000 pessoas aqui dentro do Salão Verde, né, em momentos muito tensos, porque a todo momento eles falavam em invadir e atear fogo. Então a nossa polícia estava preparada e conseguimos, né, o plenário foi o único local
que eles não invadiram aqui da casa, do Congresso Nacional, inclusive do STF e do Planalto. O plenário foi o único local que ficou intacto. Bom, eu quero parabenizar toda a equipe pelo que conseguiu fazer e pela decisão de proteger o coração. Mas falar um pouquinho rapidamente também, Adilson, esse trabalho não termina naquele dia, não, ao contrário, boa parte dele se inicia porque você tem um marco e que exige, a partir de agora, uma atenção especial maior com a casa e especialmente com o plenário. Não, com certeza, né? A partir do 8 de janeiro, a Polícia Legislativa, a gente teve que mudar muito as nossas estratégias, né? Hoje, né, a gente, em conjunto com a Polícia Militar, a gente tem uma parceria mais forte, né? A gente tem, inclusive, as parcerias também com as inteligências das outros órgãos. Então, isso está contribuindo para que a gente melhore a nossa comunicação, né? Se houve alguma falha ali no 8 de janeiro, né, por conta da comunicação, então a gente tentou corrigir, né? E buscar estratégias, né, de treinamentos, né, de capacitação dos nossos policiais, para que a gente esteja sempre preparado para momentos tensos, como foi o 8 de janeiro. Perfeito. Obrigado, Adilson, mais uma vez. Parabéns. Nesse ponto, inclusive, eu mostrava uma cápsula, um projétil de uma bomba de gás lacrimogêneo que foi lançada, incandescente, e mostrava também pontos aqui do Salão Verde, do carpete, o famoso carpete verde, que os manifestantes tentaram incendiar e não conseguiram pelo fato de se tratar de um carpete anti-incêndio. Em geral, os carpetes são de fácil combustão, mas esse, como vários outros carpetes da casa, são à prova de fogo. Mas eu aproveito que estou falando de segurança para, também abordando segurança, falar com uma outra pessoa que viveu aqueles dias de maneira muito intensa. O Ricardo Mansano é uma das chefias do departamento técnico, ele é arquiteto, responsável por questões ligadas à arquitetura da casa, que inclusive está se adaptando também do ponto de vista da segurança, em diálogo constante com o DEPOL. Ele foi um dos primeiros a entrar ainda no dia 8 e voltou ao dia 9 para relatar aos superiores da casa o que tinha acontecido. Imagino a sua emoção, Ricardo. Queria que você falasse um pouquinho dela e falasse também, especialmente, sobre se você imaginava ser possível, já na noite do dia 9, a gente ver a casa funcionando, deliberando, quando você chegou aqui e encontrou aquele caos, aquela cena de destruição. Não, em primeiro momento a gente não imagina que vá conseguir preparar a casa para o funcionamento no dia seguinte, né? Especialmente do plenário. Até porque existia um impeditivo da perícia da Polícia Federal, o que acabou atrasando um pouco os trabalhos. Mas a partir do momento que nós soubemos, tivemos a confirmação do funcionamento do plenário, os esforços foram concentrados, porque o estado de causa aqui, como você falou, era muito grande. Identificar tudo que tinha sido quebrado, fazer a limpeza, muito vidro quebrado, então garantir a segurança de todos, não só dos parlamentares, mas de todos os servidores, para o livre trânsito. Então a gente trabalhou, concentrou os esforços para fazer toda essa limpeza o mais rápido possível. Eu fiz as imagens logo no começo da manhã, desci para editá-las na TV Câmara e quando subo por volta de 11 horas, já encontro outra realidade que me choca positivamente. Ali não teve separação de equipe de limpeza, de arquitetura, todo mundo se ajudou, todo mundo, eram mais de 700 pessoas envolvidas naquele primeiro esforço de organização da casa. Exatamente. Como não teve o funcionamento da casa, todos os esforços foram concentrados aqui. A equipe de limpeza trabalhando juntamente com a equipe de serviço de obras para fazer a retirada de todos os vidros, com segurança, com cuidado, identificando, os arquitetos identificando todos os danos, mapeando todos os danos, tanto do muro do Atos, como o painel ventania, todos os danos foram mapeados. Juntamente, conseguindo também o apoio, tendo o apoio da equipe de restauração. Então a gente teve um trabalho muito grande no primeiro dia e nos dias posteriores também. Trabalho que não acaba, né? Trabalho que não acaba, então estamos trabalhando até hoje. A gente está vendo inclusive uma manutenção do anjo do Sesquiate, que é um estudo para os anjos que enfeitam a Catedral de Brasília, que passa constantemente por esse tipo de manutenção. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desempenham aqui, porque essa casa é, antes de tudo, também um grande museu, uma grande galeria de arte, porque tem
como uma forma de sintetizar a sua cultura, e um povo é, acima de tudo, a sua cultura, muitas peças que são representativas dessa nossa riquíssima cultura brasileira. Depois de passar por esse espaço principal da casa, em que inclusive lá no plenário Ulisses Guimarães, naquele dia 9, a casa já dava a sua resposta mais contundente e mais rápida quando aprovava o decreto de intervenção federal. Na segurança pública do Distrito Federal e nos discursos falavam sobre a importância de união em torno da defesa da democracia. Discurso que foi chancelado pelo Senado já no dia 10, no dia seguinte também, votando dentro das 24 horas após o recebimento do decreto de intervenção. Mas a gente desce aqui para mostrar a entrada mais cotidiana, que é o chamado Salão Branco, ou chapelaria, que naquele dia também estava inundada. E à medida que avançamos nesse resto de percurso, falar para você um pouco de como as instituições reagiram. Mas antes, chamando a atenção para o fato de que havia muita preocupação com essa peça. A Bailarina, que é de Victor Brecheret, uma peça de 1920, que pareceu desaparecida, né? Mas ela estava, na verdade, jogada, escondida abaixo dessa cadeira. Encontrá-la foi algo que tranquilizou muita gente por ser uma peça, não apenas bonita, mas representativa de um dos grandes artistas plásticos brasileiros, como é também essa outra peça aqui, Maria Maria, de Sônia Ebring. Mas avançando, eu devo até corrigir uma informação que dei naquele dia, de que não havia nenhum dano aqui nesta sala, que é a sala de reunião do Colégio de Líderes, mas depois, entrando, nós descobrimos que eles tiveram acesso pela ventilação, pelo fosso, e quebraram, sim, alguns vidros, alguns televisores, algumas cadeiras. Naquele momento, ela parecia fechada, mas o acesso tinha acontecido. Mostramos para você que aqui onde há uma tonalidade diferente de madeira, havia uma central de telecomunicações que permitia a conexão desta ala com a internet, em que os vândalos tentaram provocar um incêndio. Nessa sala de reuniões do PSDB, estava destruída a galeria de líderes do PSDB, em que figuras importantes como Mário Covas tinham uma fotografia, por terem sido lideranças importantes, e alcançávamos o ponto mais destruído da casa, que era a liderança do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente da República, que há 8 dias havia assumido a presidência e que era o principal objeto dos protestos daquele dia e da tentativa de golpe, como ficou configurado depois pelas investigações. E é sobre as investigações que eu falo agora, quando a gente caminha para a reta final, porque foi montada uma comissão parlamentar mista de inquérito, de deputados e senadores, que no dia 18 de outubro concluiu os seus intensos trabalhos após mais de 20 depoimentos de figuras importantes, pedindo o indiciamento de várias pessoas, entre elas autoridades, o próprio ex-presidente da República como mentor intelectual de crimes como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Um total de 61 indiciamentos foram feitos. O 8 de janeiro foi uma tentativa propositada e premeditada de golpe de Estado. O objetivo era um só: invadir ou deixar invadir as sedes dos poderes, desestabilizar o governo, incendiar o país, provocar o caos e a desorganização política e até mesmo, se necessário, uma guerra civil. A CPMI mostrou ao Brasil o que aconteceu e, mais do que isso, ressaltou a todos os brasileiros a necessidade que todos nós temos de proteger a democracia, de guardar a democracia. Isso é o maior patrimônio do povo brasileiro, a sua liberdade. Continuando sobre o que mais foi feito, a Câmara Legislativa do Distrito Federal também abriu uma comissão parlamentar de inquérito e no dia 29 de novembro apresentou seu relatório final com 135 pedidos de indiciamento, particularmente da cúpula de segurança do Distrito Federal, mas também de muitos financiadores que tinham colocado dinheiro no cometimento desses crimes contra o Estado Democrático de Direito. E, por fim, o Supremo Tribunal Federal já recebeu, convertendo em réus, mais de 1.200 denúncias, ou seja,
Agora há mais de 1.200 processos penais abertos, de um total de quase 1.400 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. 30 já foram condenados, apenas que variam ali entre 13 e 16 anos. Outros 30 têm julgamento previsto para acabar até fevereiro, e esse processo continua. Mas além das penas, das punições, a quem naquele dia demonstrou um desprezo enorme, não apenas pelos prédios e pelas instituições, mas principalmente pela democracia brasileira, esse esforço continua diuturnamente. Há dissonâncias, há discordâncias, há aqueles que enxergam os episódios do 8 de janeiro de uma maneira diferente, mas o fato é que, desde então, a democracia está mais atenta para si mesma e para os sinais que ela eventualmente venha a receber de quem discorda do seu funcionamento, mesmo que use a palavra democracia para defender os seus posicionamentos. E esse é um processo constante de amadurecimento, de evolução, de construção, que só acontece por meio da política e só acontece coletivamente. Não há como ocorrer de outra forma. E a principal ferramenta coletiva de proteção da democracia e do seu aprimoramento são as nossas instituições, que precisam, portanto, ser melhor conhecidas, para que o desconhecimento não leve a cenas parecidas. E não só conhecimento, participação. E nós existimos como TV Câmara ou como Câmara dos Deputados para levar essas informações até você e te convidar a estar sempre dentro desse prédio, numa perspectiva de ajudar a reforçar os seus alicerces, não só físicos, mas principalmente os políticos, e torná-lo cada vez mais o que ela se auto-intitula ser, que é a Casa do Povo.